Povo de Deus, Salmo 101, modelo de bom rei, Salmo de Davi. Então nós temos aqui um salmista fazendo uma canção, e segundo o título aqui que nós já aprendemos que não faz parte dos originais, e sim é um acréscimo dos editores, dizendo que o Salmo é uma canção relacionada à conduta do rei, mostrando o que se espera do rei. Automaticamente, o que se espera do rei é o que se espera de todos nós, né? E na canção ele está dizendo: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. O caminho da perfeição é sempre o caminho de obediência à lei do Senhor, o andar em santidade, o se esforçar para fazer aquilo que as normas estabelecem. Então, é isso que está sendo enfatizado. Isso é a normalidade bíblica, não só no salmista, mas em toda a Bíblia, né? Andar, guardar o caminho do Senhor, ok? É interessante que ele fala aqui no versículo 2 ainda, né? Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Ele está colocando aqui que, pelo menos na narrativa aí do Cid Moreira, na linguagem de hoje, né? Ah, ele está demonstrando aqui que ele tem um cuidado com o que vai entrar na casa dele. Isso é muito interessante. Uma seleção adequada do que vai entrar na casa dele. Então, hoje, poucos cristãos têm essa preocupação de se preocupar, né, e de olhar e de observar o que vai entrar dentro de casa. Hoje nós temos aí essa internet, que tanto nos ajuda, mas que mal usada acaba sendo uma desgraça. Tem a própria televisão, tem diversos programas, tem as empresas que alugam filme, não é isso? Plataforma de filme, Netflix, etc., Amazon, etc. Então, nós temos muita coisa entrando hoje na nossa casa sem um mínimo de seleção. E o salmista mostra que ele tem esta preocupação, né? Para que ele possa ter um coração sincero. Ele precisa ter uma avaliação, um cuidado do que entra na casa dele. Ele continua no versículo 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Está vendo? Então há uma preocupação com o que vai entrar, há uma preocupação com o que vai ser visto. E essa deve ser a tua preocupação, essa deve ser a minha preocupação, essa deve ser a nossa preocupação. O Jó, no capítulo 31, ele fala: fiz uma aliança com os meus olhos. Então, fazer uma aliança com os olhos é uma obrigação minha, é um princípio que serve para mim, é um princípio que serve para você e para todos nós. Porque nós somos o que nós pensamos. E nós pensamos aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que vimos. E muitas vezes até aquilo que nós sentimos, o cheiro, ele influencia o nosso pensamento. Então deve ter cuidado com o que você está ouvindo. Deve ter muito cuidado, mas muito mesmo que você está vendo. Não é isso? Porque isso vai gerar os seus pensamentos. E o que entra em você deve ser muito filtrado. O que entra na sua casa deve ser muito filtrado, né? Porque tudo tem a Bíblia fala que esse mundo ele jaz no maligno. Então é um sistema, uma engrenagem muito grande que trabalha em função do império das trevas. E aquele que encontrou Cristo tem que ter um olhar espiritual, tem que saber selecionar, porque tem muita maldade na televisão. A internet é uma faca de dois gumes. Ela tem um viés bom, mas ela também tem o viés ruim. Então, fazendo um pacto com os olhos, selecionando aquilo que você vê, tendo cuidado com o que você está vendo, os filmes que você está vendo, a série que você está vendo, né? O programa que você está vendo, tudo tudo, absolutamente tudo. Existe uma engrenagem espiritual. Existe um mundo que jaz no maligno, que você precisa tomar cuidado, porque esse mundo que jaz no maligno está sempre agindo por meio de tudo isso que nós temos, que é atrativo para o nosso coração, que pode ser usado para o bem, como também pode ser usado para o mal. Então ele vai colocar aqui, ó, ainda no versículo 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder do que se desviam.
nada disso se me pegará. Tá vendo? Então ele está falando também que ele observa as pessoas que ele está se relacionando. Ele observa o comportamento das pessoas. E aqui cabe acrescentar que não importa quem seja a pessoa, seja um parente, né? Seja um amigo de longa data, né? Seja um irmão sanguíneo, seja o que for, pode ser da família ou não da família. Ele tem que se observar comportamento. Esse negócio de peso diferente, né? Com quem não é parente é uma postura, com quem é parente é outra postura, com quem é amigo é uma postura, com quem não é amigo é outra postura. E olha que eu estou falando de atos errados, de prática de coisa errada. É claro que na prática do bem, quem é amigo vai ter um tratamento diferenciado, quem é família vai ter um tratamento diferenciado. Claro que a nossa família, pessoas mais próximas, tem um tratamento diferenciado. Eu estou falando nas questões erradas, onde as pessoas abafam, muitas vezes ajudam o comportamento errado por causa de relacionamento. E o salmista mostra claramente aqui: é longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ó, aborreço o proceder dos que se desviam, no versículo 3. Tá? Você também aborrece esse proceder de que se desviam? Você condena as práticas erradas das pessoas que se desviam? Ou por ser seu amigo, né, de longa data, ou por ser seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sua parentela em geral? Aí você vai fazendo um tratamento diferenciado. Tá vendo? Então, longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Então ele evita, né? Ele foge da aparência do mal. Versículo 5: ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar ativo e coração soberbo, não suportarei. Tá vendo? Naquele contexto de guerra, né? Naquele contexto onde tinha inimigo externo, inimigo interno, qual é a postura dele? Ele não apoia, né? Ele até procura trabalhar para destruir, para que isso não aconteça. Nossos dias de hoje não cabe a questão de destruir, né? Cabe nós lutarmos para que não aconteça, mas não aquele sentimento de destruir o inimigo, mas cabe ainda trabalharmos para que essas coisas não aconteçam, né? Acho que calúnias, não é isso? Difamações, mentiras, nós devemos trabalhar para isso. O salmista ia muito mais além, porque estava em um contexto diferente do que nós vivemos hoje, né? Ao que tem olhar altivo, já falamos aqui, ó, soberba é algo abundante na Bíblia, o combate ao soberbo, à altivez, não é isso? Isso aí é algo que a Bíblia fala de maneira muito abundante, e ainda há cristãos, e ainda há pessoas que confessam a Cristo, e são soberbos, apesar da Bíblia abundantemente condenar essa prática. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então, diferente de estar se relacionando com pessoas que sem boas posturas, ele está focado em buscar, em se relacionar pessoas que têm princípios, pessoas que têm comportamentos adequados. Você se preocupa com isso? Você tem se preocupado em formar um ciclo de amizade com pessoas que têm princípio, pessoas que têm caráter, pessoas realmente que andam em retidão? Você tem se preocupado com isso? O salmista mostra claramente que ele fazia isso, ok? Não há de ficar em minha casa os que usam de fraude, tá vendo? Os que proferem mentira não permanecerá até os meus olhos, não permanecerá ante os meus olhos. Então ele se afasta desse tipo de pessoa. Ele não quer relacionamento com as pessoas. O apóstolo Paulo até fala isso no Novo Testamento, para você se afastar da pessoa que dizendo ser irmão for mentiroso, for faccioso, né? Ele coloca lá uma porção de relação. Aí depois ele vai acrescentar. E olha que eu não estou falando com as pessoas de fora. Porque se você tiver de se afastar com as pessoas de fora, você teria que sair do mundo. Eu estou falando com aquele que diz ser irmão. Ou seja, aquele que é próximo a você. Se afaste disso. Aquele que diz que é seu irmão, ele tem contato direto com você. Se afaste, nem converse com ele. Não tenha relacionamento com essas pessoas. É a orientação bíblica. E o salmista já retrata isso aqui no salmo dele. Ele está se afastando, né? Não vai estar na casa dele essas pessoas, né? Pessoas que trabalham com fraude, com mentira, proferem mentira, não permanecerá diante dos olhos dele. Ele quer distância desse tipo de pessoa. E aí encerra, manhã após manhã,
destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então ele estava compromissado com a ética, compromissado com a moral, compromissado com as coisas certas, né? Banindo todos aqueles que têm comportamento fraudulento contra os princípios e os bons costumes. Que o salmista, esse e outros salmistas, que a palavra de Deus continue sendo referência para nós e que possamos cada vez mais lembrar da abundância de exortação bíblica nesse sentido, contra a soberba, contra a mentira, contra tudo, contra tipo de fraude, contra a injustiça social, tudo que é errado deve ter uma postura na vida do cristão. Se é contra meu Deus, eu sou contra. Se mexeu com meu Deus, mexeu comigo. Mesmo porque que se mexeu comigo, mexeu com meu Deus. É uma reciprocidade. Não mexe nas coisas do meu Deus, porque se mexer com as coisas do meu Deus, está mexendo comigo. Ok? Pensa em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.